Voltamos com um pauta especial, hoje entrevistando o Pai Célio. E Pai Célio, a gente pontuava o aspecto histórico, né? Houve um quebra de Xangô, isso não é novidade alguma, mas quando eu, durante a semana, vi esse embate, essa polêmica, eu só lembrei disso, né? É um novo quebra? Infelizmente, o quebra de Xangô, ele foi uma questão política que respingou, obviamente, na parte religiosa, né? Então, os maltas no poder e outros grupos querendo o poder. Então, a única coisa que maculava na ideologia da época o governo dos maltas, de Euclides Malta, era porque ele participava de uma religião de matriz africana, né? E aí descobriram isso e tiveram isso como trunfo e começaram a colocar nos jornais na época, né, a bruxaria, a feitiçaria do governador e etc. E com isso ele caiu. E com a queda dele assume, né, assume o novo governo, e esse governo veio com uma ideologia específica, a exterminação das matrizes africanas em Alagoas, né? Nós sabemos que Maceió, nessa época, no início do século passado, era uma cidade tipicamente negra, não é? Então, por exemplo, nós tínhamos no centro da cidade a Rua das Africanas, não é? Que era ali atrás da rua, hoje Dias Cabral, ali atrás do Teatro Deodoro. Então, e outras ruas que tinham essa denominação. Então, o que acontece? Eles organizaram uma milícia particular, e essa milícia particular tinha pessoas até que lutaram na Guerra de Canudos, quer dizer, pessoas com estratégia política de guerra, não é? Então, e isso ocorreu, né, em 1912. Esse fato não, esse fato é um segmento apenas da sociedade civil organizada, são os neopentecostais, um ou dois grupos, né? Quer dizer, totalmente alheio à sociedade e querendo impor, não é? E acabar com a tradição secular, não é? Eu digo que é uma tradição secular por quê? Porque, como eu falei anteriormente, Maceió é uma cidade negra, Maceió tem uma cidade que tinha a especificidade de vários segmentos de matriz africana. Tinha vários povos de matriz africana aqui em Maceió, né? Então, Maceió ele vem de um recorte da capitania de Pernambuco. Maceió, Alagoas se divide em 1817, então antes da divisão, nós éramos o quê? O quintal cultural de Pernambuco, não é? Se hoje nós doamos para Pernambuco o maracatu, que é nosso, que é alagoano, o frevo, que é alagoano, não é? Como, por exemplo, nós temos uma especificidade que é Marechal Deodoro, que é com grandes orquestras sinfônicas, com grandes orquestras. Então, Marechal Deodoro, que foi a primeira capital de Alagoas, não é? Então, daí vem a ideologia do frevo, só que Pernambuco se apropriou disso aí, registrou, e quem registra é dono, não é? Então, o que acontece? Nesse período, nós éramos a capital, o quintal cultural de Pernambuco. E em 1817, com esse afastamento, nós continuamos aqui com essa tradição, inclusive com as tradições africanas, né? As tradições africanas nos remete hoje, por isso que hoje Maceió e Alagoas temos hoje o maior número de folguedos, e esses folguedos justamente de origem africanas, não é? Que é a taieira, a cambinda, a nega maluca, então tantas outras, a nega da costa, o próprio maracatu, o frevo, então, tudo isso tem um recorte, os afoxés tem um recorte africano. E esse recorte africano está nato, está latente dentro da nossa sociedade. Só que foi calado com o 12. E em seguida, após o 12, vem o período ditatorial de Getúlio, que também nos cala, né? Então, Maceió tem uma peculiaridade, o nosso terreiro, o nosso Xangô, como popularmente chamamos, é no fundo do quintal. Por quê? Para salvaguardar. É uma forma de resistência, uma forma de cuidado, de guardar essa resistência. Então, os nossos antepassados, como no meu caso, os meus avós, os meus bisavós, a minha mãe, meu pai, então, são de terreiros, não é? Nasci e me criei dentro de um terreiro. Então, essa salvaguarda do terreiro, hoje, é necessário que a gente nos mostre. É necessário que a sociedade nos aceite, nos respeite. É esse o tema, é esse o que nós estamos pedindo. E como é que um historiador, um professor, um chefe de uma entidade encara essa involução nesse aspecto de quem é dono, quem registra? Porque a tradição está aqui, nasceu aqui, está com a gente. O frevo é pernambucano e a ideia, né, da cultura afro é baiana, não é alagoana. Não é? Como é que o historiador acompanha esse processo e também como líder religioso?
Olha, de forma real, eu até discordo, né, do seu pensamento. Inclusive, os baianos, eles se autodenominaram, né, eles se reinvestiram, eles se revestiram com a ideologia afro, porque os grupos étnicos africanos que vieram para o Brasil, eles vieram para toda a orla. Né? Então, a Bahia ela se tornou os orixás da Bahia, porque a Bahia foi a primeira capital. Então, ela se revestiu de tudo isso. Né? Mas, da mesma forma que os grupos de africanos vieram para a Bahia, vieram também para Alagoas, vieram para Pernambuco e vieram também para o Maranhão. Para você ter ideia, as primeiras casas de axé do nosso Brasil está datada onde? A primeira na Bahia. Mas as outras cidades, os outros estados não são referência. Não se tornaram referência. Pelo menos a nível popular. Correto. Não se tornaram referência porque não vestiram a camisa. Tá? É aquela ideologia da sociedade branca, né? de embranquecer a sociedade. Nós vimos isso aí no período de Getúlio, quando trazem vários imigrantes, né, para embranquecer o Estado brasileiro. Então, isso ocorreu. Né? Mas, da mesma forma que o orixá e que a negritude está na Bahia, está em todos os estados brasileiros. Ali a cultura afro não é somente para negros, né? Correto. Porque tem um dado muito importante, que no Rio Grande do Sul tem um maior número, né? De terreiros. Bom número de terreiros. Hoje, estatisticamente falando, o Rio Grande do Sul tem o maior número de terreiros. Já? E eles estão muito bem organizados, onde lá existe o conselho de babás e iás de terreiros. Né? Então, esse conselho é um conselho paritário, é um conselho igualitário, que tem a interferência dos gestores públicos, estaduais e municipais, e eles fazem um bom trabalho com relação ao respeito, à tradição de matriz africana. É dono quem registra, é dono quem tem sensação de pertencimento como a Bahia, é dono quem se organiza. Qual é o futuro de Alagoas diante disso? Porque nas comemorações do 20 de novembro, nas comemorações dos santos africanos, brasileiros também, porque houve uma adaptação, Alagoas não é referência na mídia nacional. Enquanto isso, a bancada evangélica evolui politicamente. Infelizmente isso ocorre, não só em Alagoas, mas como em outros estados que têm essa referência, como por exemplo Pernambuco tem a grande referência. Em Pernambuco nós temos o segundo terreiro do Brasil, datado de 1840, né? Nesse período, 1840. E Alagoas, o que é que nós estamos fazendo? Né? Nós estamos nos organizando, como você bem falou. Hoje nós estamos participando de vários conselhos, como o Conselho da Igualdade Racial, o Conselho de Cultura, o Conselho de Saúde. Nós estamos participando de vários conselhos, estamos montando uma comissão permanente dos religiosos de matriz africana para o combate e o enfrentamento desse tipo de atrocidade. Nós somos organizados em rede, nós temos uma rede municipal e estadual das religiões de matriz africana. Essa rede se reúne periodicamente, nós temos um fórum, né? Este fórum se reúne periodicamente. Então, tudo isso está nos fortalecendo, tá? E vamos agora criar um calendário de datas, né, alusivas à religiosidade de matriz africana, onde vamos fazer interferência nesse município, nesse estado, as interferências sociais, interferências urbanas, para a sociedade nos vermos com outros olhos. E nesse sentido, eu quero aqui perguntar ao Paissello, essa excelente oportunidade, uma entrevista em televisão, um canal aberto, e às vezes não há oportunidade, né, Paissello? Correto. O que o Xangô faz? O que uma casa, um terreiro faz em nome da comunidade? Então, o terreiro hoje, ele não é simplesmente a parte do culto religioso. O terreiro hoje, ele torna-se, várias casas de axé de Maceió estão tornando-se ONGs, né? E fazendo um trabalho cultural, social, educativo, em todos os segmentos. Os nossos terreiros hoje, nós temos vários terreiros onde tem centros de inclusão digital, onde trabalha com a cultura afro-brasileira, onde trabalha bibliotecas, onde faz interferências com as escolas do entorno do terreiro. Então, o terreiro hoje, ele está para a comunidade. O terreiro antigamente era um ponto de apoio apenas da parte religiosa. Então, a mãe estava ali com o filho doente, então passava logo no terreiro para depois ir ao médico. Hoje, o terreiro não dá só simplesmente este apoio. Ele tem um apoio, ele tem uma estrutura para organizar
e até minimizar determinados problemas, né, dentro de uma comunidade. Nossos terreiros estão onde? Estão na periferia e é lá, obviamente, a carência de políticas públicas. E a gente está pleiteando essas ações que eu lhe falei, né, o conselho, a estrutura de rede, a estrutura de fórum, isso aí a gente também quer pleitear políticas públicas, não só para o terreiro, como também para os movimentos sociais. E sem querer comparar, mas já comparando, para se tornar padre é preciso formação religiosa, teológica. Para se tornar pastor basta fundar uma igreja. Né? Eu não estou criticando aqui as correntes evangélicas. Não, de forma alguma. Para ser pai, babalorixá, chefe de terreiro, é preciso o quê? É necessário que, primeiro, faça iniciação. Nossa religião, nossa tradição é iniciatória. Então, é necessário que se inicie dentro da religião de matriz africana. Depois da iniciação, ele vai passar 7 anos tirando seus odus, suas obrigações, que é o período de aprendizado. E quando o Iaô torna-se 7 anos como ebome, vamos, através dos nossos ifás, do nosso jogo de búzio, saber se ele tem competência e se o orixá dele quer que ele abra um novo terreiro. Se isso acontecer, então ele vai ter um cargo sacerdotal. E fica vinculado com aquele terreiro até os seus 21 anos de iniciação. Então, todo esse processo é um processo de aprendizado, onde vamos aprender a nossa culinária, a nossa vestimenta, os fundamentos do orixá, né, as cores, a alimentação, as ervas sagradas, todo um contexto, a linguagem, os cantos, os mitos, os ritos, né, então toda a parte do sagrado. Então, essa parte dura, em média, de 7 a 10 anos de iniciação. Pastor, muito obrigado pela entrevista. Por nada, obrigado a você e obrigado à emissora que nos abre esta pauta. Obrigado. Pauta especial fica por aqui. Voltamos na semana que vem. Bom fim de semana.